Em julho de 1915, nascia o Clarim. Já são mais de 100 anos. Vou falar com o Aparecido um pouquinho sobre como começou o Clarim, como que surgiu o Clarim. Conta um pouquinho da história, para quem não conhece, ficar conhecendo um pouquinho mais desses 100 anos. É pouquinho, porque tem muita história no meio de tudo isso, né? Mas aconteceu que Caio Barchútio, né, que veio lá do Rio de Janeiro, do Império, etc., passou por Araraquara, voltou para Piracicaba, voltou para Araraquara e, no fim, chegou em Matão. Em Matão, ele passou por uns problemas, que tinha uns sonhos e tudo mais com o pai dele e queria saber o que acontecia isso, porque ele era católico mesmo, era católico, que ajudou a fundar a primeira capela, a primeira igreja que tinha em Matão. E não tinha resposta adequada para ele e tudo mais, ele passou a frequentar uma reunião mediúnica que tinha em Matão, já tinham parado de fazer isso, porque não está dando certo, mas foi o suficiente, resumindo bastante, foi o suficiente para ele se interessar pelo Espiritismo. Aí ele passou a ler livros, a revista Reformador, que era feita no Rio de Janeiro, feita até hoje e tudo mais, abriu assim que ele se tornou espírita. E a partir daí, em 15 de julho de 1905, ele fundou o Centro Espírita Amantes da Pobreza, hoje é Centro Espírita Clarim. 30 dias após, ele fundou o Jornal Clarim, em 15 de agosto de 1905. Portanto, amanhã completa 110 anos. Essa é a história resumida. E até hoje, naturalmente, já são 110 anos, vários sucessores estiveram por aí, deram sequência naquela linha editorial dele, na prática do bem, etc., tudo, de uma maneira assim que cada vez esclarece mais o ser humano, que está à procura do porquê. O que eu faço aqui? Para onde eu vou depois que eu morrer? Vou morrer, acaba tudo ou a vida continua? E a doutrina espírita, naturalmente, aqui fundada pelo Caio Barchútio, explica tudo isso, que a vida continua através da reencarnação, etc. Tal. E nesses 110 anos, imagina Matão, há 110 anos atrás, não tinha energia elétrica, não tinha estrada de ferro, não tinha nada. Mas ele fundou o jornal. E estamos aí até hoje. A doutrina espírita ela é muito perseverante, né? Um jornal com mais de 100 anos, com 110 anos, isso é perseverante isso. Um chega, vai substituindo o outro, e o jornal sempre trazendo informações. Perfeitamente. Além disso, 20 anos depois, ele fundou a Revista Internacional de Espiritismo. Então, o jornal e a Revista Internacional de Espiritismo, que são períodos mensais, inclusive vão para 32 países, uma coisa interessante, que sai aqui de Matão, 32 países. E sempre evoluindo, atualizando, apresentando a doutrina espírita de acordo com os assuntos da atualidade, que é muito importante, a evolução científica, a evolução filosófica e também essa que é a evolução em busca de Deus, e religiosa, então, né? Felizmente, isso, a doutrina espírita, normalmente a pessoa que se torna espírita, eu, por exemplo, fui católico, Aparecido já é promessa, não precisa falar mais nada. Eu fui católico e tudo mais, mas depois que eu entrei na doutrina espírita, encontrei uma série de respostas que me convenceram. E tudo tem seu tempo. E nós temos, digamos assim, uma coisa interessante, é respeitar todas as religiões. Todas as religiões estão em busca de Deus, cada um do seu modo de pensar. Mas satisfaz para um e não satisfaz para outro. É a mesma coisa de torcer para o futebol, para isso, para aquele time. Então, se fosse torcer tudo um time só, não tinha graça, né? É assim a doutrina espírita, respeita a todos e convida a todos que leia. Nós não fazemos assim catequese, proselitismo, não. Divulga como é que funciona, etc., tudo, aí fica a critério da pessoa se tornar ou não, se interessar ou não. De repente a pessoa se interessa, fala, como é que eu vou continuar frequentando a minha igreja? Vai, continua frequentando, não tem problema. Depois, mais para adiante, você vai chegar onde você fica, para não ficar com o pé em duas canoas, mas tudo é possível, que a doutrina esclarece bastante. Bem, entre as comemorações dos 110 anos, uma palestra, claro, com uma pessoa muito renomada no meio da doutrina espírita. Bem, José Luiz, essa palestra é muito importante, com uma pessoa muito estudiosa, né? Nós temos essa noite, na sábado à noite, que é amanhã, às 8 horas da noite, a comemoração dos 110 anos da Casa Editora O Clarim, fundação do jornal O Clarim, que se deu em 15 de agosto de 1905, portanto 110 anos. E
esse é um episódio importante para nós, como é todos os anos. Nós comemoramos muito isso aí. Pessoas vêm de diversas regiões do Brasil para festejar com a gente esse episódio importante. E como termina num número redondo, 110 tal, a gente fica influenciado para fazer alguma coisa especial. E, de fato, para essa palestra agora de amanhã à noite, nós estamos trazendo a Heloísa Pires. A Heloísa é filha do Herculano Pires. Herculano foi um baluarte do nosso movimento e ela deu continuidade no trabalho do pai e ela tem uma capacidade de síntese muito boa, ela se comunica muito bem, a palestra dela é agradável. E nós estamos contando que vai ser muito interessante, até porque nós estamos inaugurando, para ela será a inauguração, pela primeira vez que ela vem a Matão, depois que fizemos o nosso novo auditório. Nós estamos com um auditório novo, com bastante espaço, bastante cadeiras, todos estão convidados, todos da cidade de Matão estão convidados a comparecerem. Tenho certeza que sairão de lá aliviados, mais esclarecidos, por certo. A doutrina espírita tem essa... A doutrina espírita, todas as religiões são importantes, mas no caso da doutrina espírita, o que me atrai muito, que me trouxe para a doutrina espírita, foi essa descoberta que eu fiz, que se configura na reencarnação, quando começamos a entender Deus no amor, Deus, justiça, esse equilíbrio importante, amor e justiça, que só se explica, para mim, né, só se explicou através da reencarnação. Então, eu tenho um apreço muito grande pela doutrina espírita, porque ela liberta as pessoas, ela consegue fazer com que a pessoa reúna coragem, reúna algo que já estava dentro da gente e que sai, se liberta para melhor servir ao mundo. É isso que me atrai, é isso que me traz para a doutrina espírita. Eu me sinto muito bem nesse meio, estudo bastante, leio bastante, e quanto mais eu leio, melhor eu me sinto. Só repete, vamos então esclarecer aí o local e também o horário dessa palestra que acontece no sábado. Pois não. Observem, nós temos o Memorial do Carbachuto, que fica na Avenida 28 de Agosto, e temos a porta principal de entrada do nosso centro, que é na Rua Rui Barbosa. E, então, é ali que é na Rua Rui Barbosa que estaremos comemorando ali os 110 anos do Carbar, onde está o nosso auditório. Então, portanto, sábado, 8 horas da noite.